Fuleiro. Papo Fuleiro. Mais um videozinho pra conta. 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 Fala aí, galera, Papo Fuleiro, mais um videozinho pra conta. Agradecer a todos vocês as visualizações, agradecer a vocês a ascensão do canal. Antes de mais nada, dá um likezinho no vídeo. Caso você não curta o conteúdo, você pode estar dando dislike. E você que curte o conteúdo do Papo Fuleiro e não está inscrito, se inscreva aí, ative o sininho e receba as novas notificações. Eu ia estar fazendo uma live de retrospectiva, mas como a minha conexão não está muito boa, nós vamos de vídeo, porque aí para postar fica um pouco mais fácil. Retrospectiva 2020, né? Vamos lá no início do ano de 2020. O ano só começa depois do carnaval, né? Os campeonatos até começam ali final de janeiro, meio de janeiro e tal, mas o campeonato mesmo, o Brasil, só começa a funcionar após o carnaval. E nós recebemos esse baque após o carnaval, que foi o início da pandemia. Proibições, fechamento de serviços não essenciais, e um deles foi classificado de serviço não essencial, que foi o futebol. O futebol parou e as torcidas organizadas começaram a se mexer. Essa mesma torcida organizada, que a sociedade taxa como marginal, como assassino, foi a mesma torcida organizada que, em grande parte do Brasil, ou melhor, no Brasil inteiro, foi a que estendeu a mão para o mais necessitado. Muitas torcidas que estavam esquecidas do cenário nacional apareceram durante a pandemia. Seja ela para fazer uma ação social, seja ela para depois começar a colocar faixa no estádio, enfim. A pandemia veio para nos mostrar que torcida organizada era muito mais do que a imprensa divulgava. Aproveitamos muito bem esse início do Nordeste, então, onde estava sendo taxado como violentos, taxado como sem limites. Fizeram um trabalho espetacular nas arrecadações, chegando várias torcidas a arrecadar mais de 1 tonelada de alimentos. Mas aí que veio o X da questão. É como um rosto machucado. Você pode maquiar ele para tirar o roxo e tal, mas ele por dentro está ferido. E foi o que aconteceu com as torcidas organizadas do Nordeste. Chegou a um ponto de que estavam invadindo ações sociais. Estavam dando ataque em ações sociais. Vivemos um momento de que não é falta de ideologia. Vivemos um momento que existe a falta de educação. Inversão de valores. Você hoje falar obrigado, boa tarde, boa noite, é uma coisa fora do comum. Algo que seria uma coisa normal. É obrigação você ser educado. Aquele carinha que não respeita o avô, o pai, a mãe em casa, vai respeitar um velho guarda na torcida organizada? É a gente querer pedir demais. Mas a pandemia nos mostrou que existia um lado bom da torcida organizada, que existiam pessoas boas na torcida organizada. E essas pessoas conseguiram se destacar. Porque aquele cara que encabeçou aquela ação social, duvido muito eu, posso estar errado, mas não era o cara que dava tiro, não é o cara que dá facada, não é o cara que dá barrada de ferro. Pessoas se levantaram para fazer esses movimentos e ganharam destaque nas suas torcidas, eu tenho certeza disso. Do que seriam as ações sociais, a organização da ação social, a distribuição de alimentos, a separação de alimentos, se não fossem as mulheres da torcida, se não fossem as meninas a meter a mão? Duvido muito que as ações sociais iam andar se não fossem elas. Isso tudo quem veio nos mostrar foi esse momento de pandemia. Acredito eu que muitas torcidas ali foram prejudicadas, pararam de arrecadar, não tinham jogos, de repente vendiam ingresso, vendiam material muito forte no dia dos jogos, e aí pagavam suas sedes e ficaram em possibilidade de pagar suas contas. Sabemos disso. Mas muitas torcidas fizeram disso alternativas para arrecadar
do que seria, se não fosse a pandemia, a grande produção de máscaras de todas as torcidas. Quantas torcidas nunca tinha ganho, de repente, arrecadado com material desse tipo, né, na vida, porque não existia máscara? Quantas diretorias foram levantadas dentro das suas torcidas que puderam questionar as coisas porque não tinha jogo? Então aí você começa a prestar atenção dentro da torcida. As pessoas se alienam com o momento. Não conseguem ter aquela visão que chamamos de visão periférica, olhar todos os lados. Você está concentrado na campanha do seu time, mas você também está concentrado na organização da sua torcida. É o que está faltando na torcida organizada. O cara que é de pista, mas aquela pista que eu falo, que é o cara que é de disposição. Porque esse mesmo cara que é de disposição hoje não tem mais espaço na pista. Porque o cara que gostava de trocar soco, o cara que era disposição de trocar soco, de repente não tem mesmo disposição para dar uma barrada de ferro. E outros se levantam para fazer isso. Mas aí é a hora de se conscientizar de que quando você dá uma barrada de ferro no seu adversário, você está matando um pouco da sua torcida também. Porque se punirem uma torcida por estar matando, por estar dando barrada de ferro, vão punir outras pelo mesmo segmento. Aí vimos lá várias ações sociais, várias toneladas de alimento, iniciativa de sair de casa para fazer o bem, pessoas se levantando para fazer o bem, pessoas essas que não tinham de repente espaço na sua torcida quando estavam na normalidade. E por que não? Quando voltar os jogos, voltarem as torcidas, essas pessoas não continuaram com seus espaços que eles conquistaram nessa pandemia? E aí que a gente vê, começa-se a passar a pandemia, né? A passar não de acabar, mas de continuar, ela passando, e as ações foram diminuindo. Acabou a moda das grandes arrecadações, acabou a moda de fazer o bem. Só continuam fazendo bem em ação social as torcidas que já têm o hábito de fazer mesmo sem pandemia. E aí volta as torcidas a se matarem no meio da rua. Volta as torcidas a se pegarem no meio da rua. E aí eu podia ilustrar esse vídeo aqui com inúmeras imagens de ação social, mas com inúmeras imagens de judaria, porque elas aconteceram mesmo com futebol sem público. E aí o Ministério Público fica sentado aguardando apenas as imagens que caem no colo, né, dos seus mandatários. Tivemos eleições em vários clubes ao decorrer do ano e não se ouve falar que lá dentro da diretoria tem um conselheiro que é fulano de tal, que é o presidente da torcida tal, que é o financeiro da torcida tal. As torcidas ainda não se atentaram de que elas têm que entrar no clube pela porta da frente. Não adianta querer arrombar a porta, dar pesada na porta, agir com a força para dizer que a torcida se impõe, se você não tem poder de voto e poder de veto. Não adianta querer mudar nome, CNPJ, se as atitudes serão as mesmas. E as torcidas continuam nesse movimento de autodestruição. Tivemos episódios no ano, que vão ser falados em outros vídeos, que vão ser falados em outras oportunidades, de que tinha-se esperança de alguma coisa, mas aí a gente descobre o porquê que estava acontecendo aquilo, que foi o que aconteceu em Belém, onde eu fiz um vídeo que ainda há esperança, aonde a torcida do Remo e a torcida do Paysandu, de uma determinada área, ficaram frente a frente só fazendo cantos de guerra, só fazendo gritos de guerra, e ninguém se agrediu. E aí a gente vai descobrir a verdadeira face. Era porque o crime organizado ali não permite que a porrada coma, não permite. O interessante é você respeitar o crime organizado e você não respeitar a justiça. Você tem medo de ser punido pelo crime organizado, mas você não teme que sua torcida seja prejudicada, seja punida pela justiça. É a tal inversão de valores que eu falo.
Falam-se muito em torcidas do Nordeste, do Norte do país, que são envolvidas com o tráfico. Falam aqui no canal, em comentários, que torcida tal é envolvida com o tráfico, que vai até o tráfico. E aonde nós vamos parar com isso? A torcida organizada é um segmento da sociedade, mas não é um segmento do crime organizado. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Pode ter participantes da torcida organizada que estejam no crime, porque o cara não nasceu no crime. O cara pode ter tido uma vida social, uma vida, né, de entretenimento num passado recente e se envolveu com o tráfico, mas gosta da torcida organizada. Isso não impede do cara de ir. O que é errado, o que não convém, é você se valer do crime organizado para sua torcida, porque uma hora ele cobra. Então, a ideia de torcida organizada hoje é se organizar com o que tem, buscando alternativas que sejam convincentes com aquilo que uma torcida organizada tem que ser. Que é uma torcida que acompanha o time, que é uma torcida que cobra, que faz seu material, que arrecada, que faz ação social, que faz o bem. Só não acho viável você procurar alternativas para aquele momento, ser imediatista. Como na época de eleição, você tem um vereador para te dar todo aquele aparato, e aí você mostra que a torcida está com todo um aparato, toda uma estrutura, e se o vereador não ganha, ou se ganha e não faz mais nada, a torcida volta para o patamar que é o dela. E aí o componente cobra. Cadê o negócio de graça? Cadê os churrascos? Cadê... Se você acostumar com o bom, você vai ter que dar o bom. Mas quando você dá coisa boa nas suas posses, você vai dar sempre. Quando você procura alternativas, que é no político, que é no traficante, que é na força da favela, uma hora isso aí acaba. Então, primeira parte da retrospectiva, lá atrás, foram as grandes ações sociais, as grandes arrecadações de alimento, a aparição de novos componentes ou de componentes adormecidos nas torcidas e, ao mesmo tempo, acabando o entusiasmo, a moda da ação social, a volta das brigas e até os ataques à ação social. Esse aí foi mais ou menos o retrato do início da pandemia. No próximo vídeo, eu vou vir falando de torcidas específicas, do que fizeram, os destaques de 2020. E aí a gente vai colocar ilustrações. Vou agradecer imensamente, pedir desculpa pela live que eu não consegui fazer, mas está aqui o material, para ninguém ficar sem o materialzinho do canal. Agradeço demais o ano de 2020, que foi um ano de vitória para mim, de reconhecimento do trabalho, de expansão do canal, ganha de território. Ganhamos territórios pelo Brasil aí, fomos a São Paulo, fomos a Campinas. E que em 2021 a gente consiga dar sequência nesse trabalho aí. Agradecer imensamente aos colaboradores do canal, agradecer imensamente à comissão do Papo Fuleiro, que é aquele grupo de 15, 16 pessoas, se eu não me engano, que está aí carregando o canal nas costas aí, né, no colo. Não é proibido você querer fazer parte da comissão, entra em contato. A gente passa a ideia do que é a comissão. Se for interessante para você, você vai fazer parte. De resto, vou ficando por aqui. Pode aguardar que ainda tem mais retrospectiva. Um abraço e fui.